Livro 19, capítulo 1. O furor do imperador Caio não se estendia então somente aos judeus de Jerusalém e das regiões vizinhas, como acabamos de ver. As terras e os mares gemiam sob a sua tirânica dominação, e dentre as muitas províncias sujeitas ao Império Romano, não havia uma sequer que deixasse de lhe sentir os funestos efeitos. Os males que ele as fazia sofrer chegaram a tal excesso que nada de semelhante se vê em história alguma. E a própria Roma não foi tratada menos desumanamente que as outras cidades. Nessa opressão generalizada, porém, parecia que ele tinha um prazer particular em endereçar a sua raiva contra o que havia de mais importante e ilustre. As famílias patrícias, os senadores e os cavaleiros, os quais não eram inferiores àqueles em dignidade e em riqueza, e eram tão considerados quanto os senadores pelos outros cidadãos, sofriam as maiores perseguições. Ele não se contentava em mandá-los para o exílio, em submetê-los a 1000 ultrajes e em despojá-los de seus bens, mas chegava a tirar-lhes a vida, e os bens confiscados aos que ele mandava matar era como uma recompensa que ele dava a si mesmo por haver tão cruelmente derramado o sangue deles. Mas, se esse príncipe era tão bárbaro, não era menos extravagante. Não lhe bastava receber de seus súditos todas as honras que se podem prestar a um homem. Ele exigia que o reverenciassem como a um deus, e quando ia ao Capitólio, que é mais célebre de todos os templos de Roma, tinha a insolência de chamar Júpiter de irmão. Dentre tantos outros sinais de sua loucura, nenhum houve mais patente que a esquisitice de ir a pé enxuto de Putéolio ao Misena, 2 cidades da campanha separadas por um braço de mar de 30 estádios. Julgou que era indigno dele ir de uma a outra cidade apenas em galeras e que o mar não lhe devia ser menos sujeito que a terra. Assim mandou construir uma ponte de um promontório a outro e passou por ela num carro soberbo, com a alegria de pensar que aquele caminho completamente novo era digno da majestade de um deus, tal como ele se imaginava. Não havia templos na Grécia que ele não tivesse despojado do que possuíam de mais valioso. Ordenou por um edito que lhe trouxessem tudo o que neles encontrassem, de quadros raros, preciosas estátuas e outras coisas de valor consagradas aos deuses, e com eles encheu o seu palácio, os jardins e as casas de recreio que ele mantinha na Itália, porque, dizia ele, assim como Roma era a cidade mais bonita do universo, era justo que aí se reunisse tudo o que havia de mais belo no mundo. Atreveu-se mesmo a ordenar a Mêmio Regulo que lhe enviasse também a estátua de Júpiter olímpico, que toda a Grécia venerava com honras extraordinárias e que é obra de Fídias. Mas essa ordem não foi executada, porque os escultores disseram que era impossível transportar a estátua sem quebrá-la. Pelo que se afirma, Regulo ficou tão espantado com os diversos prodígios que aconteceram que não se atreveu a removê-la. Então escreveu ao imperador o que lhe teria, sem dúvida, custado a vida, se a morte de Caio não o tivesse livrado daquele perigo. A horrível loucura desse príncipe, todavia, não se detinha aí. Ao nascer-lhe uma filha, ele a levou até o Capitólio e colocou-a sobre os joelhos da estátua de Júpiter, como se aquele deus fosse parente dele. E teve a insolência de dizer que a criança tinha 2 pais, mas permitia que se julgasse qual dos 2 era o mais importante. Vemos todas essas coisas com horror, e no entanto eram toleradas. Ele não teve vergonha de permitir aos escravos que acusassem os seus senhores de toda espécie de crimes. Essas temíveis acusações eram apoiadas pela sua autoridade, e bem se sabia que lhe eram agradáveis. Pólux, um dos escravos de Cláudio, foi desse número. Ele teve a ousadia de depor contra o seu amo,
e esse bárbaro imperador ainda fez questão de ser um dos juízes do próprio tio, na esperança de fazê-lo morrer como criminoso, o que todavia não conseguiu. Tão odioso proceder encheu o império de caluniadores, elevou os escravos acima de seus amos e causou um número infinito de males. Por isso fizeram-se várias tentativas contra sua vida, uns pelo desejo de vingança devido ao que os havia feito sofrer, outros para evitar o perigo que os ameaçava, pois de nenhuma outra forma, senão tirando-o do mundo, seria possível restabelecer a autoridade das leis, a segurança dos cidadãos e a felicidade pública. E nesse desejo comum a tantos povos, a nossa nação seria beneficiada mais que qualquer outra, pois não haveria como impedir a sua completa ruína se esse reinado infeliz continuasse. Isso me obriga a relatar, de modo muito exato, a maneira como esse miserável príncipe terminou a sua vida, para manifestar como e com quanta bondade Deus alivia os aflitos e para ensinar aqueles que estão elevados ao mais alto grau de felicidade a se moderar na sua glória e a não desonrar a própria memória com ações vergonhosas e cruéis, na ilusão de que nada será capaz de destruir a sua boa sorte. Fizeram-se 3 distintas conspirações para libertar o mundo do jugo insuportável desse tirano, e todas foram organizadas por homens de grande coragem. Emílio Rego, nascido em Córdoba, na Espanha, foi o chefe da primeira. Cássio Xerés, que era oficial de uma das companhias de guarda do imperador, liderou a segunda. Ânio Minuciano idealizou a terceira, e todos eles valeram-se de cúmplices. Caio era o objeto comum do ódio deles, porém motivos diferentes os levaram a atentar contra a sua vida. Rego foi a isso motivado pela sua generosidade natural, que não podia tolerar a injustiça, e como era extremamente franco, não teve receio de comunicar o seu intento aos amigos e aos que ele julgou corajosos o bastante para prová-lo. Minuciano foi levado a conspirar em parte pelo desejo de vingar Lépido, seu íntimo amigo e homem de grande mérito que Caio condenara à morte, e em parte pelo temor de ser tratado do mesmo modo por esse príncipe cruel, pelo qual ninguém podia ser odiado sem correr risco de vida. Xerés tomou a sua decisão tanto porque não podia mais tolerar que Caio lhe censurasse a ingenuidade, quanto pelo fato de que servir o imperador significava estar exposto a um perigo constante, sabendo-se como ele costumava recompensar as suas amizades. Nessa diversidade de movimentos, porém, todos estavam de acordo no desígnio de libertar o mundo daquela soberba e cruel dominação e de merecer a glória de ter arriscado a vida para proporcionar uma felicidade tão geral e auspiciosa. Foi Xerés, entretanto, quem dentre eles se empenhou com mais ardor, quer pelo desejo de conquistar a fama, quer porque o seu cargo lhe dava mais ocasião de se aproximar de Caio. Era o tempo das corridas de cavalos, que se realizam no hipódromo, e dos jogos chamados circenses, tão ao gosto dos romanos, como o povo que lá se encontrava em grande número tinha o costume de pedir graças ao imperador com a certeza de as obter. Toda aquela multidão rogou a Caio, com grande insistência, que os aliviasse de uma parte dos impostos. Mas ele, em vez de atendê-los, ficou tão irritado que ordenou aos guardas que matassem os que se manifestavam mais ruidosamente. Eles assim fizeram no mesmo instante, e como a vida é mais preciosa que os bens, o povo ficou tão espantado ao ver tanto sangue que não insistiu mais. Esse horrível espetáculo animou Xerés ainda mais a executar o seu projeto de libertar os homens daquele animal feroz, que de homem tinha apenas o nome.
Pensara muitas vezes em matá-lo, quando estava à mesa, e só não o fizera na expectativa de uma ocasião mais propícia. Havia muito tempo que ele estava no cargo, e o imperador o encarregara de receber os tributos. Mas como muitos dos contribuintes eram tão pobres que já deviam mais de um ano de impostos, e a compaixão que tinha deles não lhe permitia insistir, Caio se irritava e fazia-lhe constantes censuras, chamando-o de indolente e efeminado. Quando ele vinha perguntar ao imperador qual era a senha do dia, ele, por gracejo, escolhia uma palavra que só se poderia adaptar a uma mulher, de natureza reprovável, embora o próprio Caio não tivesse vergonha de se vestir de mulher em algumas cerimônias que havia instituído ou de se pintar e adornar com os enfeites delas, de modo que podia mesmo se passar por uma mulher. O ressentimento de Xérias por esse ultraje aumentava ainda mais por causa das zombarias de seus companheiros, que não podiam deixar de rir quando ele lhes trazia a senha, já sabendo de antemão que seria algo daquela qualidade. Assim, não podendo mais suportar semelhante opróbrio, ele atreveu-se a declarar o seu intento a alguns companheiros. A primeira pessoa a quem ele revelou as suas intenções foi um senador, de nome Pompédio, que já havia passado por todos os cargos de maior honra. Ele era da seita de Epicuro, e por isso pensava apenas em viver com tranquilidade. No entanto, o inimigo seu, de nome Timídio, acusou-o de ultrajar com palavras o imperador, alegando como testemunha uma comediante muito famosa, de nome Quintilha, pela qual Pompédio estava apaixonado. Mas a acusação era falsa, e a mulher recusou-se a mentir, pois estava em jogo a vida de uma pessoa que a amava. Isso obrigou Timídio a pedir que ela fosse torturada. Caio, que jamais deixara de se enfurecer em tais circunstâncias, ordenou a Xereas que o fizesse imediatamente. Ele costumava encarregar Xereas de semelhantes tarefas, convencido de que, em função das suas censuras, que lhe movia por causa de sua frouxidão, ele as executaria com maior rigor que qualquer outro. Quando levaram Quintilha para ser torturada, ela encontrou um daqueles que sabiam da conspiração e pisou-lhe no pé, para animá-lo a ter coragem e o certificar de que nenhum tormento seria capaz de fazê-la confessar. Xérias, embora contra a vontade, porque era obrigado, torturou-a rudemente. A mulher sofreu com uma serenidade extraordinária, e ele depois levou-a até o imperador, num estado tão deplorável que, embora Caio tivesse um coração de bronze, não pôde deixar de ficar comovido. Assim, ele a declarou inocente, e também a Pompédio, e ainda mandou que lhe dessem dinheiro para consolá-la pelo que havia sofrido, pois demonstrara não menos coragem nos tormentos que felicidade nos seus dias mais prósperos. Essa atitude de Caio causou sensível dor a Xérias, porque o fazia passar por cruel, obrigando-o a reduzir uma pessoa a tal estado que causara compaixão ao mais desumano dos homens. Incapaz de conter-se, ele resolveu falar a Papiniano, que desempenhava um cargo semelhante ao seu, e a Clemente, que também tinha um cargo no exército. Disse ele, dirigindo-se a Clemente: Vós sabeis com que afeto e felicidade velamos pela conservação do imperador e como, graças aos nossos cuidados e esforços, tantas conspirações contra ele foram descobertas, as quais custaram a vida a uns e levaram outros a tormentos tão cruéis que ele mesmo chegou a ficar compadecido. Mas seriam essas tarefas dignas de nossa profissão e de nossa coragem? Clemente nada respondeu, mas o rubor que lhe apareceu no rosto demonstrava muito bem o quanto ele se sentia envergonhado por estar desempenhando semelhante mister, e que somente o medo o impedia de condenar a loucura e o furor de Caio. Xérias retomou o seu discurso com mais veemência, e depois de mencionar todos os males com que Roma e o Império eram oprimidos, acrescentou: Eu sei que a causa disso tudo é atribuída ao imperador, mas na verdade é a Papiniano, a mim e a vós, Clemente, que Roma e toda a terra
deveriam responsabilizar por tudo o que sofrem, pois somos os executores das cruéis determinações de Caio, e podendo fazer cessar os efeitos de sua raiva contra os nossos concidadãos e contra todos aqueles que lhes são sujeitos. Não temos vergonha de sermos nós mesmos os seus ministros, agindo como carrascos e não como soldados, e de usar armas não para a conservação de Roma e do Império, mas para a manutenção desse tirano, que não se contenta em subjugar os povos, mas quer também tirar aos homens a liberdade de pensamento, obrigando-nos a manchar continuamente as nossas mãos com o sangue deles e a fazê-los sofrer tormentos nos quais não se pode pensar sem horror. Vamos esperar que ele exerça sobre nós a mesma crueldade com que nos faz tratar os outros, ou julgamos que dela nos poderemos esquivar pela obediência que lhe prestamos? Em vez de nos agradecer, ele suspeita de que fazemos tais coisas obrigados e está tão acostumado aos assassínios que estes se tornaram o seu maior divertimento. Por que então imaginaríamos que nessa multidão de inocentes vítimas de sua crueldade seríamos os únicos capazes de escapar ao seu furor? Não nos enganemos, consideremo-nos já condenados, a menos que asseguremos a nossa vida com a morte dele e salvando-nos, salvemos todo o império. Clemente aprovou os desígnios de Xérias, mas o aconselhou a mantê-los em segredo, pois se alguém os descobrisse antes que fossem postos em prática, a morte deles seria certa. Era de opinião que aguardassem, até que o tempo fizesse aparecer uma oportunidade favorável, e ainda que a velhice, que lhe começava a gelar o sangue nas veias, o fizesse abraçar conselhos mais seguros. Confessava que não podia haver argumentos mais honestos nem mais generosos que aqueles que acabavam de ser expostos. Depois dessa resposta, Clemente retirou-se para sua casa, refletindo naquilo que lhe fora dito e também no que ele próprio dissera. Xérias, porém, estava muito preocupado com a possibilidade de vazar o segredo. Por isso foi naquele mesmo instante procurar Cornélio Sabino, que também era comandante de uma companhia de guardas do imperador, sabedor de que ele era um homem muito valente e apaixonado pelo bem público, e que sofria uma impaciência o estado deplorável a que estava reduzido o império. Julgou conveniente contar-lhe o seu intento, para obter a sua opinião em um assunto tão importante. Ele não se enganou em seu julgamento, pois Sabino experimentava os mesmos sentimentos, porém nada manifestava por não se atrever a confessá-los a ninguém. Ele escutou as palavras de Xérias com prazer, prometendo guardar segredo e até mesmo ajudá-lo. Estavam todos de acordo em que não havia tempo a perder, e foram imediatamente procurar Minuciano, cuja virtude e generosidade era deles bem conhecida. Ciente de que era suspeito a Caio por causa da morte de Lépido, seu amigo íntimo, ele era muito sensato para não perceber que correria um grande perigo, ainda que não houvesse outro motivo, senão o próprio mérito deles. Mas isso já era o suficiente para se temer o maligno príncipe. Todavia era seguro confiar em Minuciano, pois ainda que a magnitude do perigo impedisse que qualquer um deles manifestasse abertamente o ódio sentido por Caio, todos eles já haviam, em outras circunstâncias, dado a conhecer que a tirania do imperador lhes era insuportável, e essa conformidade de sentimentos já estabelecera entre eles uma certa amizade. O respeito de Xérias e de Sabino pela nobreza e pela extraordinária virtude de Minuciano os fez decidir que, em vez de falar diretamente sobre o assunto, iriam esperar que ele lhes desse oportunidade para isso. A ideia deu resultado. Como todos sabiam que o imperador tinha o costume de dar como senha a Xérias uma palavra ultrajosa, Minuciano perguntou-lhe qual a palavra que lhe fora dada naquele dia. Xérias, alegre por aquela oportunidade tão favorável e sem nada temer da probidade de um homem como Minuciano, respondeu:
dai-me, por favor, a palavra liberdade. Ele acrescentou: como sou feliz e como vos sou grato, pois me fazeis notar que vosso semblante que estáis me exortando a empreender uma coisa pela qual estou inflamado de ardor. Não é preciso mais para me levar a executá-la. É-me suficiente ver que as aprovais e que antes mesmo de falarmos já tínhamos o mesmo modo de pensar. Esta espada que vedes será suficiente para vós e para mim. Não há tempo a perder e estou pronto a empreender qualquer coisa sob o vosso comando. Ordenai somente e sereis obedecidos. Não importa que não tenhais espada, pois tendes aquela grandeza de alma de onde o ferro tira toda a sua força. Desejo entrar em ação e não me preocupo com o que me poderá acontecer. Poderia eu pensar sem vexame em minha segurança pessoal, quando vejo a liberdade pública oprimida, as leis violadas e todos os homens do império expostos ao furor desse tirano? Ouso mesmo crer que não sou digno de ser o executor de uma tão grande missão, pois tenho os mesmos sentimentos que vós. Minuciano, ao ouvir Xérias falar desse modo, abraçou-o, louvou a sua generosidade e exortou-o a perseverar. E ambos separaram-se, rogando aos deuses que lhes fossem favoráveis. Alguns afirmam que outro fato animou Xérias ainda mais. Quando ele entrava no palácio, ouviu uma voz que lhe dizia para não temer executar o que havia resolvido e tivesse a certeza da assistência dos deuses. Essas palavras de início o assustaram, pois julgou que o plano fora descoberto, mas depois não duvidou de que era algum dos conjurados que assim lhe falava para animá-lo. Ainda mais, ou uma voz do céu a testemunhar que Deus não deixa de cuidar dos interesses dos homens. Nesse meio tempo, todavia, estavam todos convencidos de que, da morte de Caio, dependia a salvação do império, e cada qual a porfia conspirava para dele livrar o mundo. O número de conjurados então já era grande, pois havia também senadores e cavaleiros envolvidos. Uniu-se também a eles Calisto, um liberto de Calígula, que mais que qualquer outro estava junto dele e que se tornara tão temível que podia ser chamado companheiro de tirania do imperador. Ele não somente era muito poderoso pelo seu prestígio, mas também pelas grandes riquezas que havia adquirido, vendendo seu favor aos que o corrompiam com presentes. E assim ele usava de modo muito insolente o seu poder. Ele, porém, conhecia o espírito de Caio e sabia que quando o imperador começava a suspeitar de alguém, jamais o perdoava. E mesmo que não houvesse outra razão para temer, os muitos bens que possuía eram suficientes para que esse temível senhor desejasse matá-lo. Assim trabalhava secretamente para se colocar nas boas graças de Cláudio, que talvez sucedesse a Caio no império. Disse-lhe que o imperador lhe havia ordenado que o envenenasse, mas ele se havia servido de diversos pretextos para diferir a execução daquela ordem tão cruel. Para mim, creio que era invenção com o propósito de granjear mérito perante Cláudio, pois, se Caio tivesse dado essa ordem, não havia probabilidade de Calisto não ser castigado em seguida, por ter deixado de cumpri-la. Cláudio, no entanto, ficou convencido de que os deuses usaram Calisto para salvá-lo do furor de Caio, e agradeceu-lhe muito por se recusar a executar aquele serviço. A realização dos desígnios de Xérias estava sendo adiada por causa da morosidade de alguns conjurados, embora ele afirmasse que todo o tempo era próprio para levar a efeito o que pretendia, quer enquanto Caio se dirigia ao Capitólio para oferecer sacrifícios por sua filha, quer no momento em que do alto do seu palácio lançava ao povo, na praça, moedas de ouro e de prata, quer durante a celebração de certas cerimônias que ele mesmo havia instituído, embora estivesse sempre rodeado de pessoas prontas a defender a sua vida. O imperador de nada desconfiava e julgava-se em perfeita segurança. Desse modo, Xérias, aflito por tão longa demora e com medo de que a ocasião viesse a faltar, perguntou aos parceiros se eles julgavam que os deuses haviam tornado o tirano invulnerável.
e dizia que, quanto a ele, não teria nenhuma dificuldade em matá-lo, mesmo que não tivesse uma espada. Todos louvavam o seu amor pelo bem público, mas julgavam necessário protelar um pouco, de modo que, diziam eles, se a coisa não saísse bem, a cidade não se pusesse em rebuliço, e também por causa das investigações que se fariam contra eles, tirando aos outros o meio de executar esse intento, enquanto ainda tinham a coragem de tentá-lo. Eles achavam mais conveniente aproveitar a ocasião dos jogos instituídos em honra a César, o qual, para se elevar ao soberano poder, foi o primeiro a suprimir a liberdade dos romanos, mudando a república em monarquia, porque, além da grande multidão de povo que acorria ao teatro, que então se situava em frente ao palácio, todas as pessoas pertencentes à nobreza de Roma para lá se dirigiam com as suas mulheres e filhos. O imperador lá se encontraria também, e seria difícil, em tão grande aperto, que aqueles que velavam pela sua segurança pudessem então protegê-lo do ataque dos conspiradores. Xérias aceitou a sugestão e adiou a execução para o primeiro dia dos jogos. Porém, o destino prevaleceu sobre essa deliberação, e com dificuldade só o puderam fazer no terceiro dia, que era o último dia desses espetáculos. Antes, Xérias reuniu os conjurados e falou-lhes: que censuras não merecemos por esse tempo que passou sem que tentássemos executar o nosso plano, pois temos motivos para temer que, se formos descobertos, Caio venha a redobrar o seu furor, e em vez de darmos liberdade ao império pela sua morte, iremos apenas, com a nossa fraqueza, contribuir para lhe fortalecer a tirania. É assim que devemos trabalhar pela nossa segurança e pela de tantos povos? Será esse o meio de adquirirmos fama e glória imortais? Ninguém ousou contradizer um discurso tão corajoso. Estavam todos tão atônitos que ficaram em silêncio. Ele acrescentou: acaso pretendeis adiar ainda mais? Não sabeis que hoje é o terceiro dia, o último, destes jogos e que Caio está prestes a embarcar para Alexandria a fim de conhecer o Egito? Julgais então que devemos deixar escapar esse monstro que causa horror à natureza ou permitir que ele triunfe tanto por mar quanto por terra sobre a fraqueza dos romanos? Ou desejais que algum egípcio mais corajoso que todos nós tenha a honra de restaurar pela morte desse tirano a liberdade oprimida? Quanto a mim, estou convencido a não perder mais tempo em vãs deliberações, e o dia não passará sem que eu me desobrigue do que devo à minha pátria. O que a sorte determinar, receberei com alegria. Prefiro isso a tolerar que um outro me arrebate a glória de libertar o mundo de um homem que a todos aterroriza. Xérias, assim falando, fortaleceu-se ainda mais em sua resolução e entusiasmou de tal modo os outros que todos se sentiram arder no desejo de cumpri-la, sem mais adiamentos. Aconteceu que, por acaso, aquele era o dia em que Xérias devia pedir a senha ao imperador, e assim ele entrou no palácio com a espada erguida, segundo o costume, que obriga o comandante da guarda a assim fazer quando em cumprimento de um dever do cargo. Uma grande multidão de povo já se encontrava no palácio, e todos procuravam obter um lugar, porque não dava reservas nem para os senadores nem para os cavaleiros. Cada qual se punha onde queria, misturando-se homens com mulheres e senhores com escravos. O imperador sentia prazer em ver essa desordem. Em seguida fez um sacrifício a Augusto, em honra do qual os jogos eram celebrados. Aconteceu que uma gota de sangue da vítima caiu sobre as vestes de Asprenas, que era um dos senadores, o que lhe serviu de péssimo augúrio, pois ele foi morto no tumulto que se levantou em seguida. Caio riu-se à vontade e notou-se, com espanto, com uma coisa extraordinária, que o imperador, contra sua natureza naquele dia, demonstrava grande afabilidade e bom humor. Terminado o sacrifício, Caio, acompanhado por aqueles a quem mais estimava, foi sentar-se no teatro, no lugar que lhe fora preparado. O teatro era de madeira e construído todos os anos. Tinha duas portas, uma no exterior
que dava para a grande praça e outro em frente ao pórtico, por onde os atores entravam e saíam sem incomodar os espectadores. Fizera-se também uma passagem dividida por uma cerca de madeira, onde os atores e os músicos se colocavam. Depois que todos tomaram os seus lugares, Xérias e os demais comandantes da guarda ficaram bem próximos do imperador, que se havia posto do lado direito do teatro. Batívio, senador, que havia sido pretor, perguntou baixinho a Clívio, que já fora cônsul e que estava sentado perto dele, se não tinha ouvido falar de nada. Tendo este respondido que não, Batívio acrescentou: vereis hoje apresentar-se uma peça que acabará com a tirania. Clívio retrucou: cale-se, para que algum grego não nos venha a escutar. Com essas palavras, ele fazia alusão a um verso de Homero. Em seguida foi atirada ao público grande quantidade de frutas, e pássaros muito belos e raros também foram soltos. Caio sentia prazer em ver os pássaros disputando as frutas e o modo como o povo se esforçava para apanhá-los. Aconteceram em seguida duas coisas que poderiam passar por presságios. A primeira, que no teatro se representava um juiz, o qual, tendo sido acusado de um crime, fora punido com a pena de morte. A outra, que se apresentava a tragédia de Cinira, na qual ela e Mirra, sua filha, eram mortas. Ao redor dessas três pessoas foi espalhada uma grande quantidade de sangue, que se havia trazido para esse fim, ao se lhes representar a morte. Acrescenta-se a isso que fora naquele mesmo dia que Filipe, filho de Amintas, rei da Macedônia, tinha sido outrora morto por Pausânias, um de seus amigos, quando ia para o teatro. Como aquele era o último dia da festa, Caio estava para resolver se ficaria até o fim ou se iria tomar o seu banho e cear, para regressar em seguida, como de costume. Minuciano, que estava sentado perto dele, tinha visto Xérias sair, temendo que viesse a faltar a oportunidade de se executar o plano, levantou-se para ir animá-lo. Mas Caio o agarrou pelo manto e disse-lhe, de maneira obsequiosa: onde vais agora, homem de bem? Essas palavras o detiveram, e ele tornou a sentar-se. Porém, não podendo vencer aquele temor, levantou-se uma segunda vez, e Caio não tentou mais retê-lo, pois imaginou que ele tivesse alguma necessidade urgente que o obrigava a sair. Logo em seguida, Asprenas, que estava ciente de tudo, convenceu o imperador de que era melhor ir ao banho e cear, para depois voltar ao espetáculo. Xérias, no entanto, havia colocado cúmplices nos lugares mais próprios para o seu intento, e ansioso por causa da demora, pois já era a 9ª do dia. Resolveu voltar ao teatro e terminar logo o trabalho. E ainda que soubesse que esse gesto poderia custar a vida de algum senador ou cavaleiro, considerou que a liberdade pública era preferível à conservação da vida de alguns cidadãos. Mas quando ele se dirigia para o teatro, um rumor que ouviu deu-lhe a entender que Caio havia saído para ir ao palácio. Os conspiradores, nesse momento, romperam a multidão, como se fosse por ordem do imperador, mas na realidade era para matá-lo mais facilmente, quando ninguém mais estivesse entre eles e o soberano. Cláudio, seu tio, Marcos Vinícius, que desposara sua irmã, e Valério Asiático, procônsul, os quais, pela sua condição, não podiam ser impedidos de se retirar, caminhavam diante dele. Paulo Arúncio ia atrás dele. Depois de entrar no palácio, Caio deixou o caminho comum que Cláudio e os que iam diante dele haviam tomado, onde os oficiais da casa esperavam para ir ao banho, e seguiu por um caminho escondido, a fim de ver a exibição de uns moços que lhe haviam trazido da Ásia para cantar hinos nas cerimônias e nos sacrifícios que ele havia instituído, e para dançar no teatro as danças das quais Pirro é o autor. Xérias então aproximou-se para pedir-lhe a senha, e Caio não deixou de lhe dar, segundo o costume, uma palavra para ridicularizá-lo. Xérias revidou a injúria, com outra e com um golpe de espada que, no entanto, não foi mortal. Alguns querem crer que ele o fez de propósito, a fim de que, antes de morrer,
Caio pudesse receber ainda outros golpes e para que o castigo pelos seus crimes lhe fosse mais doloroso. Isso, todavia, me parece pouco provável, pois não se costuma raciocinar em semelhantes ações. Se Xérias tinha mesmo essa intenção, estimo que ele tenha sido o mais tolo de todos os homens, deixando-se levar desse modo pelo ódio que nutria por Caio e preferindo essa vã satisfação a livrar a si mesmo e a todos os seus cúmplices do perigo em que se encontrava. Enquanto vivesse, Caio não ficaria sem defensores, ao passo que, estando morto, os conjurados poderiam escapar à sua vingança, antes que houvesse ocasião de serem descobertos. Deixo, porém, a cada qual que faça o juízo que bem quiser. O golpe que Caio recebeu atingiu-o entre o pescoço e o ombro, e teria avançado mais se não tivesse encontrado o osso. Ele sentiu grande dor, mas não gritou nem chamou ninguém em seu auxílio. Soltou apenas um suspiro, talvez porque o medo o tenha feito perder a fala, ou porque desconfiava de todos, ou ainda por causa de sua natural altivez. Gemendo, ele tentava fugir, quando Cornélio Sabino o segurou e o fez cair de joelhos. Os outros conspiradores então rodearam-no gritando: mais um, e acabaram de matá-lo. Dentre os muitos golpes que recebeu, disse que Áquila desferiu o que livrou o império por sua morte, daquele intolerável tirano. No entanto, cabe a Xérias a principal glória, pois ainda que vários outros tivessem tomado parte na empresa, ele foi o primeiro a conceber a ideia, a infudi-la nos outros e a propor os meios de executá-la. E depois, vendo-o assustados com a grandeza do perigo, renovou-lhes a coragem. Por fim, logo que se apresentou a ocasião, atacou o tirano. Deu-lhe o primeiro golpe e o deixou semi-morto aos demais, para que lhe tirassem o que ainda restava de vida. Assim podemos dizer com verdade que se deve atribuir à sua coragem e à sua ação toda a honra que os seus cúmplices mereceram. Depois de tão grande feito, por causa do perigo em que os punha a morte de um imperador loucamente querido pela populaça e que mantinha muitos soldados, a dificuldade era retirar-se. Como lhes pareceu impossível voltar por onde haviam entrado, porque aquelas passagens eram muito estranhas e estavam cheias de oficiais e de guardas, que o dever do ofício reunira naquele dia de festa. Saíram por outro caminho para o palácio de Germânico, cujo filho haviam acabado de matar. Esse palácio estava muito perto do palácio do imperador, ou melhor, fazia parte dele, tal como outros, construídos pelos imperadores precedentes, sendo que cada qual trazia o nome de seu construtor. Assim, tendo escapado da multidão, saíram com segurança, antes que a notícia da morte de Caio se houvesse divulgado. Os primeiros a perceber que Caio havia sido assassinado foram os alemães da guarda, a chamada da Legião Céltica. Eram todos soldados que ele havia escolhido entre os daquela nação para estar perto de sua pessoa. Dentre os povos bárbaros, eles são os mais cólericos, porque, na maioria das vezes, não compreendem o que se passa. São homens extremamente robustos e, como de ordinário, enfrentam os maiores ataques dos inimigos. Contribuem não pouco para fazer prender a vitória para o lado daquele por quem combatem. A morte do imperador lhes foi muito sentida, não porque lhe consideravam os méritos, mas pelo seu próprio interesse, pois ninguém era mais bem tratado que eles. Caio, para lhes conquistar o afeto, usava para com eles de grande prodigalidade. Eram então comandados por Sabino, que não fora elevado àquele cargo por sua virtude nem pela de seus antepassados, pois ele havia sido gladiador, mas por causa de sua força extraordinária. Tendo-o à frente, os soldados correram para todos os lados, de espada na mão, a fim de matar os que haviam assassinado o imperador.
O primeiro que encontraram foi Asprenas, para o qual, como já dissemos, havia ocorrido um mau presságio, aquela gota de sangue da vítima que caíra sobre a sua túnica, e o fizeram em pedaços. Em seguida encontraram Norbano, cuja origem era tão ilustre que ele contava entre os seus antepassados vários generais, e como não era menos forte que corajoso, quando viu que aqueles bárbaros não respeitariam a sua condição, arrancou a espada da mão de um deles, decidido a não morrer sem vender muito caro a vida, pois eles o haviam rodeado de todos os lados. Por fim, vencido pelo número, caiu varado de golpes. O terceiro dos senadores a experimentar a raiva dos alemães foi Anteio, o qual pagou com a vida o desejo de ver o corpo de Caio. Como o ódio que lhe voltava não podia ser maior nem mais justo, porque esse cruel príncipe, não se contentando em lhe exilar o pai, mandara-o matar no seu desterro. Ele saciava os olhos com aquele espetáculo, que lhe era assaz agradável. Quando vários soldados vieram em sua direção, fugiu para se esconder, mas não pôde evitar de cair nas mãos daqueles homens furiosos, que não poupavam nem os inocentes nem os culpados. Quando se espalhou a notícia de que o imperador acabara de ser morto, havia em todos os espíritos mais espanto que crédito. Os que havia muito tempo desejavam ardentemente a sua morte, tinham dificuldade em acreditar, pois desconfiavam que a informação partira do próprio Caio. Outros não queriam crer porque não desejavam que fosse verdade, e nem podiam imaginar que alguém tivesse pensado e muito menos executado tão temerário empreendimento. O número desses últimos era composto de soldados, mulheres, moços e escravos. De soldados porque, além do soldo, eles tinham parte na tirania e nos roubos do detestável imperador, que lhes permitia ofender impune e insolentemente os mais ilustres cidadãos, de mulheres e moços, porque eles se divertiam com os espetáculos, os combates de gladiadores e outros divertimentos em que Caio era pródigo, sob pretexto de querer contentar o povo, mas na verdade o fazia para satisfazer a própria crueldade e loucura de escravos, porque ele lhes dava liberdade, não somente para desprezar, mas também para acusar falsamente os seus senhores, sem temor de qualquer castigo, pois nada era mais fácil que obter desse príncipe o perdão pelas calúnias, e eles sabiam que, dando notícia do dinheiro que os seus senhores possuíam, obteriam a liberdade e a 8ª parte do confisco, destinada aos denunciadores. As pessoas da nobreza, embora algumas, ou porque desejavam a morte do imperador, ou porque tinham algum conhecimento da conspiração, acreditassem que a notícia era verdadeira. Não ousavam manifestar a sua alegria, nem mesmo demonstrar que escutavam o que se dizia, de modo que, se fossem enganados em suas esperanças, não pagassem caro pela exposição de seus sentimentos. Os mais bem informados sobre a conspiração eram os mais reservados, porque não se queriam tornar suspeitos aqueles que desejavam que Caio ainda vivesse, os quais não os deixariam viver se a notícia fosse falsa. Correu também insistentemente o boato de que o imperador havia sido ferido, mas não estava morto. Não se sabia, portanto, em que acreditar, pois os que davam as notícias ou eram suspeitos de favorecer a tirania ou a odiavam tanto que não se podia prestar fé ao que eles diziam, pois estes eram movidos, mais que qualquer outra coisa, pelo desejo de que fosse verdade. Aquele boato sucedeu outra notícia, que perturbou ainda mais a nobreza, pois dizia que Caio, sem permitir que lhe tratassem as feridas, se dirigia ensanguentado à praça para falar ao povo. Essas notícias suscitaram movimentos diferentes, segundo as disposições de cada espírito, e ninguém ousava sair do lugar com medo de ser caluniado, porque todos sabiam que não se julgavam as ações conforme os pensamentos que se tinham verdadeiramente, mas pela maneira como os delatores e os juízes as interpretavam. Estando as coisas nesse pé, vieram os alemães e cercaram o teatro.
Todos então imaginaram-se perdidos, acreditando que seriam degolados em seguida, e julgando que corriam o mesmo perigo, tanto se permanecessem onde estavam, quanto se optassem pela fuga. Assim, não sabiam o que fazer. Quando os alemães venceram a massa e chegaram ao teatro, ouviram-se os rumores confusos de 1000 vozes de pessoas, as quais rogavam que não lhes fizessem mal, pois não importando de que modo acontecer a morte do imperador, eles não haviam absolutamente tomado parte nela. As lágrimas e os gemidos acompanhavam as palavras do povo, e eles tomavam os deuses como testemunhas de sua inocência. Nada esqueciam diante do temor que aquele iminente perigo lhes inspirava. Por maior que fosse o furor dos alemães, eles não conseguiram permanecer insensíveis a tantos gritos e lágrimas. Comoveram-se também ao ver a cabeça de Asprenas e as dos outros que eles haviam matado colocadas sobre um altar, por eles mesmos, porque as haviam trazido de onde se encontravam. O horrível espetáculo da infelicidade de tantas pessoas de classe não somente causava compaixão às pessoas da nobreza e ao povo, como os fazia tremer, porque não tinham a certeza de que sairiam ilesos de tão grande perigo, enquanto a alegria daqueles que tinham motivo para odiar Caio era perturbada pelo temor de não saberem se continuariam vivos. Nesse mesmo tempo, um pregoeiro público de nome Arúncio, que tinha uma voz muito forte e era muito rico e querido pelo povo, apareceu no teatro em vestes de luto e com todas as demonstrações de grande dor. Embora ele odiasse Caio, dissimulava a alegria que estava sentindo e julgando que importava dar a conhecer a todos que o príncipe realmente havia morrido. Fez o anúncio em alta voz, a fim de que ninguém mais pudesse duvidar. Dessa maneira, ele conseguiu deter os alemães, e os oficiais ordenaram-lhes que recolocassem a espada na bainha. Essa declaração pública da morte do imperador foi a salvação de um grande número de pessoas. Até ali, havia o risco de morrerem, pois a fúria dos alemães e a sua dedicação a Caio eram tão grandes que enquanto lhes restasse alguma esperança de lhe salvar a vida, não haveria violência ou crueldade que não estivessem dispostos a praticar para vingar a conspiração. Mas a certeza de sua morte desarmou-lhes a cólera, porque não podiam mais lhe dar provas de seu afeto, nem receber dele os costumeiros favores. Além disso, tinham agora motivo para temer um castigo da parte do Senado, caso este viesse a governar. Nesse interim, Xérias, temendo que Minuciano sofresse alguma violência dos alemães, rogou com tanta insistência aos soldados que tivessem cuidado pela conservação de sua vida, que eles o trouxeram até ele, vindo também Clemente. Então, essa grande personagem e também outros senadores disseram a Xérias que a ação que ele acabava de praticar não podia ser mais justa, que não se podia louvar o suficiente o fato de ele haver organizado com tanta coragem aquele grande empreendimento e tê-lo tão valorosamente executado, que a tirania tem de próprio crescer em pouco tempo pelo prazer que sente em poder impunemente fazer mal a todos, que o ódio dos homens de bem que se insurgem contra ela, todavia faz com que os tiranos percam repentina e miseravelmente a vida, que bem se via um exemplo disso na pessoa de Caio, pois não tinha receio de violar as leis, nem de ofender aos amigos, tornando-os inimigos, e que assim, ainda que ele tivesse recebido a morte de suas mãos, na verdade, ele próprio provocara o seu fim. Os guardas se retiraram do teatro, e os que se haviam reunido em grande número para assistir aos jogos, após tão grande tribulação, começaram a se levantar, a fim de se colocarem em segurança. Tiveram essa oportunidade quando um médico, de nome Arcion,
ao qual haviam obrigado a curar alguns dos feridos, fez sair os seus amigos, sob o pretexto de que iriam buscar medicamentos, mas na realidade os estava afastando do perigo. O Senado reuniu-se em seguida no palácio. O povo acorreu em massa e com tumulto para a grande praça do mercado. Um e outro pediam castigo para os que haviam matado o imperador. O povo com ardor e o Senado apenas na aparência. Uma tão grande comoção obrigou o Senado a mandar buscar Valério Asiático, que fora cônsul. O povo lhe dizia, com impaciência, que não compreendiam como ainda não estavam presos os conspiradores. E perguntando-lhes quem havia sido o autor do assassinato, ele respondeu, desejaria ter sido eu. O Senado publicou em seguida um decreto, pelo qual condenava a memória de Caio e ordenava a todos que se retirassem, os cidadãos romanos para suas casas e os soldados para os seus quartéis. Prometiam aos primeiros uma grande diminuição de impostos e aos últimos recompensas, se eles permanecessem em seu dever. Isso porque havia o temor de que eles, caso se sentissem desgostosos, praticassem em Roma toda espécie de violência e não se contentando em saquear as casas particulares, fossem levados a cometer sacrilégios, não poupando nem mesmo os templos. Os senadores assistiram todos a essas deliberações, e os que haviam feito parte da conspiração não somente foram os primeiros a chegar, como também tinham esperança de que o Senado retomasse a sua antiga autoridade. Capítulo 2. Enquanto o Senado deliberava, os soldados, por seu lado, também trocavam ideias. Consideradas todas as coisas, pareceu-lhes que, se o governo popular fosse restabelecido, seria incapaz de sustentar o peso da direção de tantos reinos e províncias. E mesmo que fosse possível, eles não teriam nenhuma vantagem. Além disso, se acontecesse de algum dos principais do Senado ser eleito imperador, sem que eles tivessem contribuído para levá-lo a esse supremo grau de honra, seriam considerados inimigos. Assim, julgando que nenhum outro era tão merecedor, escolheram Cláudio, tanto pela nobreza da origem, pois era tio de Caio, quanto pela maneira nobre como fora educado, e convictos de que ele lhes demonstraria a sua gratidão com benefícios proporcionais à obrigação de que lhes seria devedor, resolveram ir buscá-lo em sua casa. Gneu sentiu Saturnino disso, teve ciência no Senado, e julgando que não havia tempo a perder para demonstrar virtude e coragem, ergueu-se como se fora impelido por alguém, mas na verdade era por iniciativa própria, e falou com uma ousadia digna dos grandes homens que fizeram brilhar por toda a terra a glória da generosidade romana. Ele disse, estamos vendo, por fim, senhores, após uma servidão de tantos anos, despontar hoje contra toda a esperança a nossa liberdade. É verdade que não sabemos o quanto há de durar, porque depende da vontade de Deus a sua conservação, depois de ele nola conceder. Mas ainda que tão grande ventura logo desapareça, não devemos deixar de estimá-la, pois não há homem de coragem que não sinta alegria em viver livre, num país livre e desfrutar, pelo menos durante algumas horas, a doçura que nossos antepassados gozavam, nos séculos em que a República florescia em todo o seu esplendor. Como nascia após essa liberdade haver sido suprimida, não vi esse tempo feliz, quando se estudavam as letras e se era treinado nos exercícios que podem formar o espírito e erguer o ânimo. Assim, tudo o que posso fazer é manifestar o meu amor por aquela que hoje se nos apresenta. Eis porque julgo que abaixo dos deuses imortais não há honra que não devamos tributar àqueles cuja generosidade e virtude nos fizeram rever a luz tão doce da liberdade. Pois mesmo que a desfrutássemos durante um só dia, não seria isso para cada um de nós um grande bem?
Para os velhos, porque morreriam sem tristeza, após uma mudança tão inesperada. Para os jovens, porque é para eles um exemplo que não poderiam deixar de imitar sem degenerar da virtude de seus antepassados, pois somente por meio de ações virtuosas podemos conquistar a liberdade. Das coisas passadas, posso falar apenas por referências de outros, mas a que vi não me permitem ignorar os males causados pela tirania. Sei que ela faz guerra aberta à virtude e não tolera os que possuem coragem e mérito. Infunde o medo nos espíritos e leva-os à covarde bajulação, pois é quando não se administra mais pelas leis, e sim pelo humor do príncipe. Depois que Júlio César, calcando aos pés a ordem tão religiosamente observada por nossos pais, estabeleceu a sua injusta monarquia sobre as ruínas da República, não há calamidade que não tenha afligido a cidade de Roma. Os que a ele sucederam no soberano poder demonstraram também não ter outro propósito senão subverter a antiga disciplina. E como só acreditavam que encontrariam segurança entre homens dispostos a cometer toda espécie de crimes, para lhes obedecer, não há meios bárbaros de que não se tenham servido para oprimir as pessoas mais ilustres, e mesmo para lhes tirar a vida, entre esses intoleráveis senhores que nos fizeram gemer sob tão tirânica dominação. Caio podia vangloriar-se de superar a todos, pois não exercitava o seu furor apenas sobre os nossos cidadãos, mas também sobre os parentes e amigos. E não era menos ímpio para com os deuses, pois é próprio dos tiranos não se contentarem em ser ávaros, voluptuosos e soberbos. O seu maior prazer é exterminar os inimigos, e eles consideram como tais todos os que têm alma nobre. Nenhuma ponderação é capaz de os acalmar, pois sabendo o quanto são odiosos aos que lhes estão sujeitos, acham que não se conservarão em segurança, senão oprimindo-os de tal modo que eles não possam livrar-se de tantas misérias. Agora então que disso nos livramos com a vantagem de só dependermos de nós mesmos. A nossa união presente pode gerar segurança para o futuro. Quem nos impede de reerguer a glória de Roma e dar à República o seu antigo brilho e o primeiro esplendor? Podemos falar com liberdade contra as desordens e propor sem perigo tudo o que julgamos mais vantajoso para o bem público. Pois sacudimos o jugo desses senhores prepotentes. Lembremo-nos de que nada favoreceu tanto a tirania em seu início, quanto a covardia daqueles que a ela não se ousaram opor, e que foram essa fraqueza e a mesquinhez de se preferir, como escravos, uma vida vergonhosa a uma morte honrosa que lançaram Roma neste abismo de infinitos males. Mas antes de todas as coisas, senhores, prestemos a honra devida aos que nos libertaram da escravidão, particularmente às Xérias, tudo proceder e cujo braço, com o auxílio dos deuses, nos deram a liberdade. Que recompensa não merece receber daqueles pelos quais não receou se expor a tal perigo? Ele tem mesmo vantagem sobre Bruto e Cássio, cuja virtude imitou, pois enquanto a ação daqueles foi seguida de uma guerra que perturbou todo o império e o mundo inteiro, este, pela morte de um só homem, libertou-nos de todos os males. O discurso de Saturnino foi ouvido com grande prazer por todos os senadores e cavaleiros presentes, e o ardor com que falou o fez esquecer de que trazia no dedo um anel, onde havia uma pedra na qual estava gravada a imagem de Caio. Trebélio Máximo arrancou-o então, e no mesmo instante a pedra foi feita em pedaços. A noite já ia adiantada, e Xérias pediu a senha aos cônsules, e eles a deram, liberdade, e não se cansavam de se rejubilar por haverem tornado a entrar no gozo daquele sinal de sua antiga autoridade. Xereas, em seguida, deu a senha aos oficiais de 4 cortes, os quais, preferindo a dominação legítima à tirania,
havia abraçado o partido do Senado. Pouco depois, o povo, por efeito da inconstância que lhe é peculiar, externou muita alegria pela esperança de reconquistar com a liberdade o poder que outrora havia desfrutado, e Xerés tornou-se deles muito estimado. Como chefe do empreendimento que acabava de mudar a face do império, Xerés, julgando que haveria sempre motivo de temor enquanto existisse alguém da família de Caio, ordenou a Júlio Lupo, um dos oficiais da guarda, que fosse matar a imperatriz Cesônia e sua filha. Ele foi escolhido porque tinha parentesco com Clemente e também porque havia participado da conspiração. Alguns acharam crueldade assassinar uma mulher como se ela fosse culpada do sangue dos ilustres romanos que Caio, e ele somente, em seu furor, mandara derramar. Outros diziam, ao contrário, que ela era a causa principal dos males do império, pois fizera Caio tomar uma bebida a fim de prendê-lo pelo amor, e a poção lhe perturbara o juízo. Por isso deviam considerá-la culpada e haver ministrado um veneno mortal a muitas pessoas de eminente virtude. Esse último sentimento prevaleceu e Lupo partiu para matá-la. Encontrou Cesônia estendida por terra junto ao corpo do marido, o qual estava privado de tudo, até mesmo do que não se recusa aos mortos, e manchada com o sangue que corria de suas feridas. A filha estava ao lado dela e a ouvia queixar-se amargamente de que Caio não quisera atender aos seus muitos avisos. Essas palavras foram e são ainda hoje diversamente interpretadas. Uns acreditam que ela queria dizer que havia aconselhado o imperador, seu marido, a mudar de proceder, adotando um estilo mais moderado, a fim de conquistar o afeto dos romanos e para não levá-los, pelo desespero, a atentar contra a sua vida. Outros, ao contrário, julgam que essas palavras significavam que, tendo ouvido alguma notícia da conspiração, ela havia insistido com ele para que matasse imediatamente todos os conspiradores. A princesa, oprimida pela dor, julgava que Lupo viera ver o corpo do marido. Disse-lhe então com lágrimas, suspirando, que se aproximasse um pouco mais, mas quando percebeu que ele não respondia, não teve dificuldade para compreender o motivo que o trouxera ali. Deplorando a própria condição, apresentou-lhe o pescoço e insistiu que se consumasse logo o último ato daquela sanguinolenta tragédia. Esperou em seguida o golpe de morte com fortaleza admirável. Sua filha, que era ainda apenas uma criança, foi morta depois dela. Foi esse o fim de Caio. Após reinar durante 3 anos e 8 meses, ele já havia demonstrado, mesmo antes de ser imperador, o quanto era brutal, malvado, voluptuoso, protetor dos caluniadores, covarde e, por conseguinte, cruel. Considerava a maior vantagem da autoridade soberana poder abusar dela contra os inocentes e enriquecer-se com os despojos deles, depois de os fazer injustamente perder a vida. Não podia tolerar que o considerassem apenas um homem, mas desejava loucamente ser reverenciado como um deus e vangloriar-se das tolas bajulações do povo. O freio que as leis e a virtude impõem às paixões desregradas era-lhe insuportável. Não havia amizade, por maior ou mais antiga que fosse, que lhe pudesse impedir de manchar as mãos no sangue, quando encolerizava. Todos os homens de bem passavam em seu espírito por inimigos. Por mais injustas que fossem as suas ordens, queria que fossem executadas imediatamente, sem a menor oposição. E dentre os tantos vícios que o tornaram odioso, aquela abominável impudicícia, inaudita até então, que o levou a cometer incesto com a própria irmã, tornou-o detestável a todos. Durante o seu reinado, nada empreendeu de importante ou magnífico, ou de que o império pudesse aurir alguma vantagem, exceto alguns portos e cais perto do Régio e da Cilícia, para receber os navios que traziam trigo do Egito para a Itália, e que eram, sem dúvida, muito úteis ao povo.
Ainda assim, eles não foram terminados, tanto pelo desleixo daqueles aos quais ele dera tal incumbência, quanto porque ele preferia empregar o dinheiro em despesas vãs, entregando-se mais ao prazer que à realização de obras dignas de um grande imperador, que iria preferir o bem de seus súditos à sua satisfação particular. Quanto ao resto, era muito eloquente, muito instruído nas letras gregas e romanas, e compreendia facilmente todas as coisas. Respondia imediatamente aos questionamentos que lhe eram feitos, e mesmo nos assuntos mais importantes, ninguém mais que ele era capaz de incutir o que empreendia sustentar, porque possuía uma grande inteligência e se havia preparado para não ser inferior a Germânico, seu pai, nem a Tibério, o qual, a esse respeito, excedia a todos os outros e tomara grande cuidado em instruí-lo. Mas essa boa educação não o impediu de perder-se quando subiu ao trono, pois é difícil para aquele que detém um poder absoluto conter a própria maldade. No começo de seu reinado, ele tinha como amigos pessoas de grande mérito, que o estavam levando a ações que lhe poderiam granjear boa reputação e glória. Mas ele os afastou pouco a pouco, e quando se abandonou a uma licenciosidade desenfreada, sentiu de tal modo aversão por eles que não teve vergonha de empregar os meios mais infames para causar-lhes a morte e satisfazer assim a sua ingratidão e crueldade. Devemos agora falar de Cláudio, que, como dissemos, ia diante de Caio, quando este saía do teatro. Sabendo da morte do imperador e vendo aquela grande perturbação, ele foi esconder-se num canto muito escuro do palácio. No entanto, nenhum outro motivo, senão a grandeza de sua origem, lhe provocava temor, pois ele vivera até ali como um cidadão comum e procedera sempre com muita modéstia. Longe do barulho e do tumulto, ocupava-se com o estudo, principalmente dos autores gregos, sem se imiscuir de maneira alguma na política. A confusão, todavia, aumentava cada vez mais. O palácio estava cheio de soldados que corriam para todos os lados com furor, sem saber o que queriam. Estavam na primeira linha entre os soldados. Se reuniram para deliberar sobre o que deviam fazer. A morte do imperador não lhes causava pesar, até achavam que ele bem a havia merecido, mas pensavam em tomar resoluções que lhes fossem vantajosas. Quanto aos alemães, não era a consideração do bem público que os incitava contra os que haviam assassinado Caio, e sim a própria paixão. O temor de Cláudio aumentou quando ele viu as cabeças de Asprenas e dos outros que os bárbaros haviam sacrificado à sua vingança. Manteve-se em seu esconderijo, onde só se podia chegar subindo alguns degraus. Um dos guardas do imperador, de nome Grato, avistou-o, mas por causa da escuridão não pôde reconhecê-lo. Por isso aproximou-se e ordenou-lhe que saísse dali. Cláudio não quis obedecer. O guarda tirou-o à força e então o reconheceu, gritando aos companheiros: "Eis aqui Germânico." Joséfo chama Cláudio de Germânico, porque o imperador era filho de Germânico. "Façamo-lo imperador." Ante essas palavras, o guarda o agarrou para levá-lo, e Cláudio pensou que iria ser morto, em razão do ódio à memória de Caio. Assim rogou-lhe que considerasse a sua inocência e lembrasse que ele não tivera absolutamente parte no que havia acontecido. Grato, nesse momento, tomou-o pela mão e, sorrindo, disse-lhe: "Não tenhais receio pela vossa vida, mas pensei apenas em demonstrar uma coragem digna do império, pois os deuses, cansados dos males que Caio causou a toda a terra, oferecem-no hoje à vossa virtude. Portanto, subi gloriosamente ao trono de vossos antepassados." Enquanto Grato falava, um grande número de soldados da guarda pretoriana reúne-se em torno dele. O combate violento que se travara em seu coração entre o temor e a alegria não lhe permitia sequer caminhar, e então eles o carregaram
carregaram nos ombros. Muitos, vendo-o naquele estado, julgaram que iam matá-lo, e como sabiam que ele jamais havia tomado parte em coisa alguma, e até mesmo algumas vezes correra perigo de vida sob o reinado de Caio, ficaram consternados pela sua desdita e protestaram, dizendo que competia aos cônsules julgá-lo. À medida que os soldados caminhavam, outros reuniam-se a eles, que continuavam a levar Cláudio, porque os que carregavam a liteira, julgando-o perdido ao vê-lo ser agarrado, haviam fugido. O povo abria caminho àquela multidão de soldados que enchia o palácio, o qual, dizem, está na parte mais antiga de Roma. Um número maior de soldados uniu-se ainda a eles, e a alegria deles por ver Cláudio tão grande que disseram estar dispostos a tudo para elevá-lo ao trono do império, quer pelo amor e respeito que conservavam a memória de Germânico, seu pai, quer porque não ignoravam os males que a ambição desmedida dos maiorais do Senado havia causado quando este ainda possuía autoridade. Crendo que era impossível restaurar aquela forma de governo, tinham de eleger um imperador, e importava escolher alguém que lhes ficaria devendo obrigação. Cláudio, portanto, ser-lhes-ia devedor daquele alto cargo, com todas as suas honras, e como recompensa não haveria favor que ele não lhes devesse conceder, ou que não pudessem esperar dele, depois que assim deliberaram. Comunicaram a sua opinião aos que se haviam juntado a eles, e todos puseram-se de acordo num único desígnio. Colocaram Cláudio no meio deles e o levaram ao acampamento para concluir aquele assunto importantíssimo sem que ninguém os pudesse impedir. Enquanto isso se passava, o Senado e o povo experimentavam sentimentos opostos. Aquele, vendo-se livre da servidão dos tiranos, queria retomar a antiga autoridade. Este, invejando-lhe essa honra, considerava o poder imperial um freio aos excessos dos políticos mais arrojados e uma proteção contra suas violências. Por isso regozijava-se com a resolução tomada pelos soldados em favor de Cláudio e esperava, por seu intermédio, evitar a guerra civil e os outros males que Roma sofrera nos tempos de Pompeu. O Senado, logo que soube do que acontecia no acampamento, mandou dizer a Cláudio que não aceitasse ser eleito imperador pela violência, que deixasse o Senado cuidar do governo e escolhesse alguém dentre eles, o qual, com a consistência dos outros senadores, agiria conforme as leis, no que se referia ao bem público, que ele recordasse os males que haviam afligido a cidade de Roma durante a dominação dos tiranos e os perigos que ele mesmo correra sob o reinado de Caio, que seria estranho ele, após condenar a tirania nos outros, querer por ambição recolocar a sua pátria sob o jugo insuportável do qual acabara de ser libertada, que ele, ao contrário, se concordasse em acatar os sentimentos do Senado e em viver como antes, demonstrando a costumeira virtude, receberia as maiores honras, porque elas lhe seriam prestadas voluntariamente e por pessoas livres, que, sujeitando-se às leis, obteriam os louvores que bem merecem os homens de virtude, e que, caso ele não considerasse o que acontecera a Caio e perseverasse em seu intento, o Senado estava resolvido a fazer-lhe oposição, pois além do grande número de soldados que este possuía, poderia ainda armar uma grande quantidade de escravos, embora a sua confiança principal repousasse no socorro dos deuses, que sempre auxiliam os que combatem pela justiça, e nada era mais justo que defender a liberdade de seu país. Verânio e Broco, os tribunos enviados como embaixadores, depois de falar a Cláudio, puseram-se de joelhos diante dele e suplicaram-lhe que não lançasse Roma numa guerra civil. E vendo-o rodeado por uma multidão de soldados, incomparavelmente mais numerosa que os partidários dos cônsules, rogaram-lhe:
uma vez que estava resolvido a subir ao trono, que ao menos consentisse em recebê-lo das mãos do Senado, pois era mais razoável e ser-lhe-ia mais vantajoso ser elevado ao soberano poder por um consentimento geral que pela violência. Capítulo 3. Cláudio, ciente de que o Senado estava convencido de poder reconquistar a sua primitiva autoridade, respondeu com muita modéstia para não chocar os sentimentos deles, porém não demorou muito a superar os seus temores, em parte pela proteção que lhe prometiam os soldados e em parte pelo fato de Agripa já o haver exortado a não ser inimigo de si mesmo, recusando o oferecimento de um poder que lhe permitiria governar a maior parte da terra. Por fim, decidiu-se a tudo fazer, no que dependia dele para secundar a sua boa estrela. Esse rei dos judeus, que devia a Caio a sua coroa, havia colocado o corpo do imperador sobre um leito, com toda a cortesia que o tempo lhe permitiu, dizendo aos guardas que ele não estava morto, que as feridas o faziam sofrer muitas dores e que ele tinha necessidade urgente de médicos. E quando soube que os soldados haviam levado Cláudio, rompeu a multidão para ir ter com ele, encontrando-o em tal aflição de espírito que parecia prestes a ceder a autoridade ao Senado. Então Agripa restituiu-lhe a coragem e o animou a não perder aquela ocasião de subir ao trono do império. Mal havia ele inspirado em Cláudio tais sentimentos e voltado para casa, vieram dizer-lhe que o Senado o estava convidando a tomar assento na companhia deles. Agripa perfumou a cabeça, para fazer pensar que saíra da mesa, e fingindo nada saber do que se passava, perguntou ao chegar o que havia acontecido com Cláudio. Contaram-lhe então tudo o que havia sucedido e rogaram que ele manifestasse a sua opinião sobre o presente estado das coisas. Ele declarou que estava pronto a dar a vida para manter a dignidade do Senado, mas julgava que eles deviam antes considerar o que lhes seria mais útil e agradável, pois se estavam resolvidos a retomar a soberana autoridade, precisariam de armas e de soldados, para não sucumbir em tão ingente empreendimento. Eles responderam que o Senado possuía homens e armas, bem como dinheiro para fazer a guerra, e que poderiam ainda armar uma grande quantidade de escravos, aos quais dariam a liberdade. Agripa replicou: é meu desejo, senhores, que o vosso intento se realize, tal como o desejais. Mas o cuidado que tenho pela vossa preservação me obriga a dizer-vos que vejo uma extrema diferença entre o grande número de soldados experientes que abraçaram o partido de Cláudio e os escravos de que falais, porque estes são homens desacostumados à disciplina e que mal sabem manejar uma espada. Por isso, sou de opinião que entreis em contato com Cláudio a fim de dissuadi-lo de sua pretensão ao império. E ofereço-me para ir com os vossos delegados. A proposta foi aprovada e o príncipe partiu acompanhado por alguns senadores. E depois de uma conversa em particular com Cláudio a respeito da agitação que reinava no Senado, aconselhou-o a falar como um príncipe que já se julga no trono. Cláudio respondeu aos delegados que não se admirava de ver que o Senado estava ressentido da monarquia, depois de haverem sido tão maltratados sob a tirania dos imperadores precedentes, mas que sob o seu governo eles experimentariam uma dominação moderada, que de império teria apenas o nome, e todas as coisas se orientariam conforme o parecer deles e a aprovação de todos. A esse respeito não podiam duvidar de suas palavras, pois eles mesmos eram testemunhas da maneira como ele vivera até ali, sem jamais incorrer num ato que lhes desse motivo para censura. Após despedir os emissários, discursou perante os soldados que se haviam unido a ele e obteve deles juramento de fidelidade. Depois distribuiu a cada um 5.000 dracmas e gratificou os oficiais na proporção do número de homens que comandavam.
prometendo tratar favoravelmente todas as outras tropas, onde quer que estivesse. No dia seguinte, pela manhã, antes do despontar do dia, os cônsules reuniram o Senado no templo de Júpiter, no Capitólio. Alguns senadores, porém, não se atreveram a sair de casa, e outros partiram para suas casas de campo, porque vendo o rumo que as coisas estavam tomando, preferiam uma servidão tranquila a uma empresa tão perigosa como a de reconquistar a liberdade. Apenas uns 100 deles compareceram à reunião. Enquanto deliberavam, ouviu-se à porta um grande rumor de soldados, os quais pediam que o Senado escolhesse o imperador, aquele que dentre eles fosse o mais digno, a fim de impedir o prejuízo que o império sofreria caso fosse repartido entre vários governantes. Esse pedido, tão contrário à esperança que o Senado tivera de reconquistar a liberdade e o antigo poder, perturbou-os ainda mais, pois já estavam pressionados pelo temor de que Cláudio assumisse o trono. Havia, no entanto, alguns que, pela nobreza de seu nascimento, ou por alianças matrimoniais com os Césares, se achavam no direito de ansiar o supremo poder. Marcus Minúcio, um dos mais ilustres romanos que desposara Júlia, irmã de Caio, ofereceu-se para governar o império. Os cônsules, em vez de lhe responder, passaram a outros assuntos. Valério, asiático, tinha o mesmo desejo que Minúcio, mas Minuciano, que fizera parte da conspiração contra Caio, impediu que ele se declarasse. Isso porque, se alguém chegasse a disputar abertamente o império a Cláudio, haveria uma das mais terríveis carnificinas de que jamais se ouviu falar. Pois além de um grande número de gladiadores e das companhias de sentinela mantidas para fazer a ronda na cidade durante a noite, um grande número de remadores unir-se-ia também a eles. Essa extrema desordem, tão fácil de se prever, afastou vários senadores da pretensão ao império, fosse pelo temor do perigo em que Roma se encontrava, fosse pelo risco que eles mesmos correriam. O dia apenas começava a raiar quando Xérias apareceu com os seus amigos e sinalizou aos soldados que lhes desejava falar. Em vez de atendê-lo, no entanto, eles puseram-se a gritar, exigindo que eles, sem demora, lhes dessem um imperador. Desse modo, o Senado compreendeu o desprezo que aqueles soldados tinham pela autoridade deles, e isso anulava toda a possibilidade de se restaurar a antiga forma de governo. A falta de respeito dos soldados por aquela assembleia tão augusta também despertou a ira de Xérias e dos que o haviam ajudado na conspiração contra Caio. Não tolerando mais que continuassem a insistir no imperador, disse-lhes encolerizado que lhes daria um, contanto que lhe trouxessem uma ordem de Eutico. Eutico era um cocheiro a quem Caio muito havia estimado e de que se servia para os mais baixos serviços e o mais bis misteris. Acrescentou a isso diversas censuras, ameaçando mesmo trazer-lhes a cabeça de Cláudio e declarando que era coisa vergonhosa eles desejarem entregar o império a um tolo, após ele ter sido arrancado das mãos de um lobo. Os soldados, porém, arrancaram das espadas sem se dignar escutá-lo e foram com as suas bandeiras procurar Cláudio, a fim de se unirem aos demais, que já lhe haviam prestado juramento. O Senado, vendo-se abandonado por aqueles que o deviam defender, e sabendo que os cônsules não tinham qualquer autoridade, ficou bastante indeciso. O fato de haverem irritado Cláudio aumentou-lhe tanto o temor que o arrependimento por tal excesso os levou a mútuas censuras. No meio dessa balbúrdia, Sabino, um dos que haviam matado Caio, adiantou-se e afirmou que os mataria todos, para não terem de suportar que Cláudio subisse ao trono e se iniciasse uma nova escravidão.
Disse a Xérias com grande ardor que era estranho que ele, tendo sido o primeiro a atacar o tirano, agora se permitisse continuar a viver sem que a sua pátria houvesse reconquistado a liberdade. Xérias retrucou que não tinha amor à vida, mas queria antes saber quais eram os sentimentos de Cláudio. Enquanto isso, os soldados se dirigiam de todas as partes ao acampamento para se unir a Cláudio. Quinto Pompeu, um dos cônsules, foi também com eles, mas como era odioso aos soldados porque havia exortado o Senado a manter a liberdade, vieram a ele de espada na mão e o teriam matado se Cláudio não os impedisse. Após livrá-lo daquele perigo, convidou-o a sentar-se junto dele. Não houve a mesma consideração para com os senadores que o acompanhavam, pois eles foram proibidos de se aproximar de Cláudio para saudá-lo. Alguns chegaram a ser feridos, entre eles Apônio, e não houve um só que não tivesse corrido grave perigo de vida. O rei Agripa, entretanto, aconselhou Cláudio a tratar com gentileza aquelas pessoas, que eram as principais do império, porque do contrário não haveria mais ninguém da nobreza com quem ele pudesse governar. Ele aprovou essa advertência e pediu imediatamente ao Senado que se reunisse em seu palácio, para onde ele se fez levar em liteira através da cidade, acompanhado pelos soldados que afastavam o povo. Por esse mesmo tempo, Xérias e Sabino, que haviam sido os mais influentes na conspiração, não tiveram receio de se apresentar em público, contra a ordem de Pólion, a quem Cláudio pouco antes nomeara capitão da grande pretoriana. Mas Cláudio, logo que chegou ao palácio, reuniu seus amigos e condenou Xérias à morte. Eles não podiam, no entanto, deixar de reconhecer que a ação que ele havia praticado fora gloriosa, porém o acusaram de traição e acharam que a sua morte traria segurança ao imperador. Levaram-no então ao suplício com Lupo e vários outros conjurados. Conta-se que ele demonstrou maravilhosa firmeza e que, além de não alterar o rosto, censurou a fraqueza de Lupo ao vê-lo chorar porque lhe haviam tirado a túnica. Disse-lhe que um lobo jamais sentiria frio, pois Lupo significa lobo. No meio da grande multidão que o rodeava, ele perguntou ao soldado que o iria executar se ele estava bem treinado naquele ofício e se sua espada estava bem afiada. Pediu depois que lhe trouxessem a espada com a qual havia matado Caio. Um único golpe decepou-lhe a cabeça. Lupo, no entanto, recebeu vários golpes, porque o medo fazia com que a balançasse. Alguns dias depois, celebrou-se a festa na qual os romanos fizeram ofertas pelos parentes mortos, e o povo as lançou ao fogo em honra a Xérias, pedindo que ele lhes perdoasse a ingratidão. Dessa forma chegou ao fim aquele que deixou célebre a sua memória por um empreendimento tão generosamente concebido, mantido com tanta perseverança e tão corajosamente executado. Quanto a Sabino, Cláudio não se contentou em perdoá-lo, mas o conservou no cargo, dizendo que não podia faltar a palavra dada aos que o haviam envolvido na conjuração. Mas esse generoso romano, incapaz de resignar-se a sobreviver à supressão da liberdade pública, matou-se com um golpe de espada, libertando-se de uma vida que a sua coragem tornaria insuportável. Capítulo 4. Os primeiros atos de Cláudio, após restaurar o soberano poder, foram a dispensa de todos os soldados que lhe eram suspeitos e a confirmação de Agripa no reino, que este havia recebido de Caio. A esse respeito, promulgou um edito pelo qual, depois de lhe dedicar grandes honras e elogios, acrescentava aos seus territórios a Judéia e Samaria, achando que eles lhe pertenciam por justiça, porque haviam sido do rei Herodes, seu avô. Deu-lhe ainda de sua parte o reino de Abela,
que pertencera a Lisânias, com todas as terras do Monte Líbano. A aliança desse príncipe com o povo romano foi gravado em uma lâmina de cobre, que se colocou no meio da grande praça do mercado de Roma. A Antíoco, que havia sido despojado de seu reino, o novo imperador entregou Comagena e uma parte da Cilícia. A Marco, filho de Alexandre Lisímaco, a Labarche, por quem nutria um afeto particular e que tivera a direção de todos os negócios de Antônia, sua mãe, a qual Caio mandara prender, Cláudio deu por esposa Berenice, filha de Agripa. Marco, porém, morreu antes das núpcias. Então Agripa deu-a em casamento a Herodes, seu irmão, para o qual conseguiu de Cláudio o reino da Cálcida. Aconteceu nesse mesmo tempo uma grande divergência entre os judeus e os gregos que moravam em Alexandria. Os primeiros, tendo sido muito oprimidos e maltratados pelos habitantes de Alexandria durante o reinado de Caio, logo que souberam da notícia de sua morte, tomaram as armas. Caio escreveu ao governador do Egito que acalmasse aquela agitação e enviou a rogo dos reis Agripa e Herodes um edito a Alexandria e a Síria. Os termos eram estes: Tibério Cláudio César Augusto Germânico, príncipe da República, fez o edito que segue, constando de diversos registros que os reis do Egito há muito tempo permitiram aos judeus que moram em Alexandria desfrutar os mesmos privilégios que os demais habitantes. Augusto, depois de anexar essa cidade ao império, confirmou-lhes esses mesmos direitos, e eles os usufruíram pacificamente sob Áquila e outros governadores que lhe sucederam, bem como a permissão concedida por esse mesmo imperador, para que quando o seu etnarca morresse, elegessem um outro. Permitiu-lhes também viver segundo as suas leis e no exercício de sua religião, sem serem perturbados. Quando Caio quis fazer-se adorar como um deus, todavia, os outros habitantes de Alexandria tomaram essa ocasião para iniciar o príncipe contra eles, porque se recusavam a obedecer a uma ordem tão ímpia. E como nada seria mais injusto que persegui-los por esse motivo, é nosso desejo que eles sejam mantidos em seus privilégios. E ordenamos a uns e outros que vivam em paz para o futuro, sem promover perturbação alguma. Esse mesmo imperador enviou outro edito a todas as províncias do Império Romano, cujo conteúdo era o seguinte: Tibério Cláudio César Augusto Germânico, sumo sacerdote da República e cônsul designado pela segunda vez, os reis Agripa e Herodes, que são nossos amigos muito particulares, rogaram-nos que permitíssemos aos judeus esparsos por todo o Império Romano viver segundo as suas leis, como de fato o permitimos. Nós, de boa mente, o concedemos aos que moram em Alexandria, não somente em consideração a dois tão grandes intercessores, mas também porque julgamos que o afeto e a fidelidade que os judeus sempre demonstraram pelo povo romano os tornam dignos de receber essa graça. Assim, é nosso desejo que nem mesmo nas cidades gregas eles sejam impedidos de usufruir esses favores, pois o divino Augusto os manteve, e que possam desfrutá-los no futuro em toda a extensão do império. Desse modo, por essa prova de nossa bondade, estarão eles também obrigados a respeitar a religião dos outros povos e a se contentar em viver essa plena liberdade. E para que ninguém disso possa duvidar, ordenamos que o presente edito seja publicado não somente em toda a Itália, mas enviado por nossos oficiais aos reis e príncipes fora dela, e afixado em lugar visível durante 30 dias. Capítulo 5. Depois que esses editos, pelos quais o imperador Cláudio demonstrava tanto afeto pelos judeus, foram publicados e enviados a Alexandria e a todos os outros países sujeitos ao Império Romano, ele permitiu a Agripa, a quem havia acumulado
de honras e benefícios, voltara ao seu reino e entregou-lhe cartas de recomendação endereçadas aos governadores e aos intendentes das províncias. Logo que chegou a Jerusalém, Agripa cumpriu com sacrifícios os votos que fizera a Deus, obrigou os nazarenos a cortar o cabelo e realizou todas as outras coisas que a lei determina. Ele também mandou colocar no templo, no lugar onde é guardado o dinheiro consagrado a Deus, aquela cadeia de ouro com a qual o imperador Caio lhe presenteara e que era do mesmo peso do grilhão de ferro com que Tibério não tivera vergonha de prender suas mãos reais, a fim de que, estando expostas ao público, nelas se pudesse ver um ilustre exemplo das vicissitudes da vida, e saber que quando elas privam os homens das honras que desfrutavam, Deus pode reerguê-los e restaurá-los em uma prosperidade ainda maior. Não havia ninguém a quem essa cadeia assim consagrada não desse a conhecer que o príncipe, após ter sido posto na prisão por um motivo menor e contra o respeito devido a alguém de uma origem como a sua, dela não somente havia saído gloriosamente, como também subir ao trono. Porque assim como as potências mais elevadas caem fácil e repentinamente, as que estavam caídas erguem-se com mais glória, pela inconstância e pela revolução das coisas humanas. Depois de cumprir todos os seus deveres para com Deus, o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de Teófilo, filho de Anano, e entregou-a a Simão, cognominado Cantara, filho de Boeto, sumo sacerdote, cuja filha, como dissemos, Herodes o Grande havia desposado. Simão tivera 2 irmãos que também haviam sido sumos sacerdotes, e vimos que outrora, sobre o reinado dos macedônios, a mesma coisa aconteceu aos 3 filhos de Simão, sumo sacerdote, filho de Onias, que foram sumos sacerdotes como o pai. Depois que Agripa dispôs tudo o que se referia ao supremo sacerdote, não quis deixar sem agradecimento o afeto que os habitantes de Jerusalém lhe haviam demonstrado, e para mostrar-lhes a sua generosidade, perdoou os impostos que cada família devia pagar e honrou Silas, que jamais o havia abandonado nas dificuldades com o cargo de general de suas tropas. Pouco tempo depois, alguns moços da Dórida, demonstrando a sua temeridade e insolência, atreveram-se, sob pretexto de piedade, a colocar uma estátua do imperador na sinagoga. E como nada poderia ser mais contrário e injurioso às nossas leis, Agripa ficou tão irritado que foi imediatamente procurar Petrônio, que tinha o comando do exército na Síria. O governador mostrou que estava não menos surpreendido que ele ante tão grande impiedade e escreveu aos que haviam tido a ousadia de cometê-la nos termos que se seguem. Capítulo 6. Petrônio, governador por Tibério Cláudio César Augusto Germânico, aos magistrados dórios. Eu soube que, após o edito de Cláudio César Augusto Germânico, que permite aos judeus viver segundo as suas leis, alguns dos vossos tiveram a insolência de profanar a sua sinagoga, colocando lá uma estátua. Eles ofenderam também a sua religião e a piedade do imperador, que deseja que cada divindade seja honrada no templo que lhe for consagrado. A esse respeito não falarei do desprezo que se fez de minhas ordens, porque nisso se feriu até mesmo o respeito devido à autoridade de César, que não somente estima que os judeus observem os costumes de seus antepassados, como ainda lhes concedeu um direito de burguesia semelhante ao dos gregos. Por isso ordenei ao comandante Vitério Próculo que me traga aqueles que dizem que foi por uma agitação popular e sem o vosso consentimento que se cometeu esse crime, a fim de que eu escute as suas justificativas. E não podereis dar-me testemunho melhor de que em nada tivestes parte que declarando a Próculo quem são os culpados e impedindo que, contra o desígnio do rei Agripa e o meu,
aconteça alguma outra perturbação, como os espíritos perversos desejariam, porque para mim e para o rei Agripa nada é mais importante que evitar que se dê aos judeus um motivo para tomarem armas com o pretexto de se defender e para eliminarmos toda possibilidade de dúvida quanto à vontade do imperador. Anexo a esta carta a cópia de seu edito, que se refere aos habitantes de Alexandria e que o rei Agripa nos mostrou quando estávamos em nosso tribunal, a fim de que, conforme o desejo do imperador, de que os judeus sejam mantidos nos favores que Augusto lhes concedeu, e que todos vivam segundo a religião de seu país. Impeçais tudo o que possa instigar alguma perturbação ou revolta. Esse sensato procedimento de Petrônio remediou a falta que se havia cometido, e por causa disso não mais se cometeram outras semelhantes. O rei Agripa, depois disso, tirou o sumo sacerdócio de Simão Cantara e entregou-o a Jonatas, filho de Anani, julgando-o mais digno dele. Mas ele rogou que o rei o dispensasse do cargo, expressando-se nestes termos: sou-vos muito grato por me desejardes conceder tanta honra, mas Deus não me julga digno dela. É-me suficiente já haver recebido uma vez a veste sagrada, e eu não poderia agora retomá-lo tão inocentemente como fiz outrora. Se vossa majestade desejar conceder essa dignidade a uma pessoa que a merece muito mais que eu, e cuja virtude seria muito mais agradável a Deus, eu não hesitaria em vos propor o meu irmão. Essa resposta tão modesta comoveu Agripa de tal modo que ele deu o sumo sacerdócio a Matias, irmão de Jonatas. Algum tempo depois, Marcos sucedeu a Petrônio no governo da Assíria. Capítulo 7. Silas, general das tropas do rei Agripa. Como dissemos, lhe fora tão fiel durante as adversidades que jamais se recusou a tomar parte com ele nos perigos e nunca deixou de se expor a situações mais arriscadas para lhe dar provas disso. Porém, o mérito adquirido junto do rei por tantos serviços prestados concebeu nele tal confiança que ele não admitia ser tratado como subalterno, esquecendo o respeito que devia ao soberano. Falava-lhe sempre em tom de reprimenda e com uma liberdade que não se usa ao falar com os reis, e discorria sobre a sua infelicidade passada, exagerando na rememoração dos favores que lhe prestara e dos sofrimentos que experimentara por causa dele. Essa aborrecida e imprudente maneira de agir tornou-se insuportável ao príncipe, porque nada é mais enfadonho que a renovação das lembranças desagradáveis, nem mais ridículo que a menção insistente dos favores e serviços que se prestou a alguém. Por fim, o descontentamento que Agripa sentiu foi tão grande que, cedendo à cólera mais que à razão, não somente privou Silas de seu cargo, como também o encerrou numa prisão, na cidade de seu nascimento. Algum tempo depois, no entanto, acalmou-se ao recordar os favores que dele recebera e mandou chamá-lo para tomar parte num banquete que oferecia aos amigos. Silas, todavia, por ser incapaz de dissimular e porque estava convencido de que o rei lhe fizera uma grave injustiça, assim falou aos convidados: vós estáis vendo a honra que o rei hoje me faz, mas ela não durará muito. Dela ele me irá privar, do mesmo modo como me destituiu de maneira ultrajosa do cargo que a minha fidelidade havia conquistado. Poderá ele persuadir-se de que eu deixarei de falar com liberdade? Como a minha consciência de nada me censura, publicarei sempre em alta voz as dificuldades de que o livrei e as amarguras que experimentei em prol de sua conservação e para sua glória, bem como as cadeias e a escuridão de um cárcere que me foram dadas como recompensa. Tão grande injúria não é daquelas que se podem esquecer, e dela não me recordarei somente durante o resto de minha vida, mas também após a minha morte. Esse homem, tão imprudente quanto fiel,
não se contentando em falar desse modo aos convidados, rogou que o dissessem ao rei. E este, percebendo então que aquela loucura era incurável, tornou a mandá-lo para a prisão. Agripa dirigiu depois os seus cuidados a Jerusalém. Empregou o dinheiro público para aumentar e reedificar os muros da nova cidade, e a teria tornado tão forte que ela seria inexpugnável. Porém, Marcos, governador da Síria, avisou o imperador, e este ordenou a Agripa que não continuasse o trabalho, e ele não ousou desobedecer. Esse rei dos judeus era tão liberal e benéfico e tão afeiçoado aos seus súditos que não lhes poupava despesa alguma, e por suas louváveis ações alcançou celebridade e crédito junto deles. Era muito diferente de Herodes, seu avô, que era cruel e preferiu os gregos aos judeus, como se pode julgar pelas vultosas somas que ele investiu para construir e embelezar cidades, templos, teatros, banhos e outros suntuosos edifícios fora de seu país, sem jamais se ter dignado empreender algo semelhante na Judéia. Agripa, no entanto, era manso e afável para com todos, tratava bem os seus súditos e os estrangeiros, e tinha uma satisfação particular em aliviar os aflitos. Fazia sua moradia ordinariamente em Jerusalém, e não se passava um dia sem que ele oferecesse sacrifícios a Deus, como ordenam as nossas leis, pois ele era muito religioso e observava os costumes de nossos antepassados. Durante uma viagem que ele fez a Cesareia, um doutor da lei, chamado Simão, teve a ousadia de acusá-lo publicamente, em Jerusalém, de ser um viciado, ao qual se devia recusar a entrada no templo, pois tal só era permitida às pessoas castas. O governador da cidade avisou Agripa do ocorrido, e ele solicitou-lhe que fosse buscar aquele homem. Simão foi avisado, e quando chegou a Cesareia, o príncipe já se encontrava no teatro. Agripa convidou-o a sentar-se junto de si e falou-lhe com voz suave e sem se irritar. Dizei-me, eu vos peço, quais são os vícios de que me acusais? Aquele homem ficou tão confuso que, não sabendo o que responder, suplicou ao rei que o perdoasse, e este o perdoou no mesmo instante, dizendo que os reis devem preferir a clemência ao rigor e fazer com que a cólera seja vencida pela moderação. A sua bondade foi ainda além, pois ele despediu Simão com presentes. Muitas cidades sentiram os efeitos da generosidade desse soberano. Ele nada poupou para erigir em Berito um suntuoso teatro e um anfiteatro, banhos e galerias, que não lhe eram inferiores em beleza. Diversos concertos de música e outros divertimentos tiveram lugar pela primeira vez nesse teatro, com o propósito de divertir o povo e para que se visse no meio da paz uma imagem da guerra. Mandaram vir ao anfiteatro 1.400 homens condenados à morte, que foram divididos em 2 grupos. O combate foi tão obstinado e sangrento que de todo esse grande número, nenhum só ficou com vida. Depois disso, ele foi de Berito a Tiberíades, cidade da Galiléia, e os príncipes, seus vizinhos, Antíoco, rei de Comagena, Sampsigeron, rei de Emesa, Cotis, rei da pequena Armênia, Polemon, príncipe do Ponto, Herodes, rei da Calcida, irmão de Agripa, vieram procurá-lo, porque muito o estimavam. Ele, por sua vez, tratou-os com a bondade e a magnificência correspondentes à dignidade de receber visitas tão honrosas. Quando estavam todos reunidos, Marco, governador da Síria, veio também visitá-lo. Agripa, querendo prestar-lhe a honra que era devida ao poder e à grandeza romana, foi encontrá-lo 7 estádios antes, o que foi a primeira causa de desentendimento entre eles, pois aqueles reis que tinham vindo visitar Agripa estavam com ele no mesmo carro, e Marcos considerou aquela união prejudicial ao império, declarando que deviam todos regressar aos seus territórios. Isso deixou Agripa muito ofendido, motivo pelo qual daí em diante se tornaram inimigos. Nesse mesmo tempo, ele tirou o sumo sacerdócio de Matias e entregou-a a Elioneu,
filho de Citeu, e no 3º ano de seu reinado celebrou na cidade de Cesareia, antes conhecida como a Torre de Estratão, jogos solenes em honra ao imperador. Os principais do reino e toda a nobreza da província reuniram-se nessa festa. No 2º dia dos espetáculos, Agripa chegou bem cedo pela manhã ao teatro. Usava uma veste trabalhada com muita arte, cujo forro era de prata, e quando o sol o iluminava com seus raios, emitia tão vivos reflexos de luz que não se podia olhar para ele sem se sentir tomado por um respeito misto de temor. Então alguns mesquinhos bajuladores, com palavras melífluas, mas que destilam veneno mortal sobre o coração dos príncipes, começaram a dizer que até então haviam considerado o seu rei um simples homem, porém dali em diante o iriam reverenciar como a um deus, rogando-lhe que se lhes mostrasse favorável, pois parecia que ele não era como os demais, de condição mortal. Agripa tolerou essa impiedade e deveria ter sido castigada com muito rigor. E logo ele levantou os olhos e viu uma coruja por sobre a sua cabeça, pousada numa corda estendida no ar, e lembrou-se de que aquela ave era agora um presságio de sua desgraça, tal como outrora havia sido o prenúncio de sua prosperidade. Soltou então um profundo suspiro, e ao mesmo tempo que começou a sentir as entranhas roídas por uma dor horrível, e voltando-se para os seus amigos, disse-lhes: aquele que pretendeis fazer acreditar que é imortal está prestes a morrer. A providência divina veio desmascarar a vossa mentira, mas é preciso aceitar as determinações de Deus, apesar de eu ter sido muito feliz a ponto de não haver príncipe de quem eu invejasse a felicidade. Dizendo essas palavras, ele sentiu que as dores aumentavam. Levaram-no ao palácio e a notícia de que ele estava prestes a exalar o último suspiro espalhou-se imediatamente. Logo todo o povo, com a cabeça coberta por um saco, segundo o costume de nossos pais, fez orações a Deus pela sua saúde, e todo o ar ressoava com gritos e lamentações. O príncipe, que estava no quarto mais alto do palácio, vendo-os de lá prostrados em terra, não pôde reter as lágrimas. As dores, porém, continuaram por 5 dias a vivo e o levaram desta vida, aos 54 anos de idade e 7 de reinado. Foram 4 anos sob o imperador Caio, dos quais nos 3 primeiros ele governou apenas a tetrarquia que pertencera a Filipe, sendo-lhe acrescentada no 4º ano a de Herodes. Nos 3 anos em que reinou sob Cláudio, esse imperador deu-lhe também a Judéia, Samaria e Cesareia, e embora suas rendas fossem muito altas, 1.200 vezes 10.000, diz o texto grego, sem nada mais especificar. Ele era tão liberal e magnânimo que se via obrigado a pedir emprestado grandes somas. Antes que a notícia de sua morte se tivesse divulgado, Cheixias, general das tropas, e Herodes, o príncipe Cálcida, ambos inimigos de Silas, mandaram que Aristo o matasse na prisão, fingindo ter recebido ordem do rei para isso. O príncipe, que possuía grandes qualidades, deixou ao morrer um filho de 17 anos, chamado Agripa como ele, e 3 filhas, das quais a mais velha, de nome Berenice, que então contava 16 anos, havia desposado Herodes, seu tio. Mariana, que era a segunda, de 10 anos, era noiva de Júlio Arquelau, filho de Cheixias. E a terceira, de nome Drusila, que tinha apenas 6 anos de idade, era noiva de Epifânio, filho de Arquelau, rei de Comagena. Quando a notícia da morte do rei Agripa se tornou pública, os habitantes de Cesareia e de Sebaste esqueceram todos os benefícios que dele haviam recebido. A sua horrível ingratidão levou-os a querer enxovalhar a sua memória com injúrias e ultrajes, que eu não teria coragem de referir aqui. Então os vândalos, e entre eles alguns soldados, que eram em grande número no meio do povo, tiveram a insolência de arrancar do palácio
as estátuas das princesas filhas do rei e levá-las a lugares infames, onde uma vergonhosa prostituição reúne as infelizes vítimas da impudicícia pública, e depois que foram expostas à vista de todos, acrescentaram-lhes todas as ofensas e indignidades que imaginaram. Esses pérfidos indivíduos chegaram a promover banquetes nas ruas, onde, com coroas de flores sobre a cabeça e cabelos perfumados, ofereceram sacrifícios a Charon e beberam à saúde uns dos outros, demonstrando grande alegria pela morte do soberano. Ações tão insolentes e ofensivas foram a prova que eles deram de sua ingratidão, depois dos muitos benefícios que deviam a Herodes, o Grande, seu avô, que não somente construíra aquelas cidades, como também as havia embelezado com suntuosos templos e com aqueles portos admiráveis que as tornaram tão célebres. Nessa época, o jovem Agripa se encontrava em Roma, sendo educado junto ao imperador. Cláudio ficou muito sentido com a morte de Agripa e enfurecido contra os habitantes de Sebaste e Cesareia, a fim de cumprir o seu juramento, pensou em mandar imediatamente o jovem príncipe para tomar posse do reino. Porém os amigos e libertos, que tinham grande autoridade perante ele, o fizeram mudar de ideia, alertando-o de que era perigoso conceder o governo de um reino tão extenso a um jovem que não tinha experiência suficiente para administrá-lo, quando a tarefa já era árdua até mesmo para um homem maduro. Assim, ele decidiu enviar outro governador para a Judéia, o qual teria autoridade em todo o reino. Sabedor de que Marcos e o falecido rei Agripa se haviam desentendido, julgou que prestaria melhor essa honra à memória do príncipe entregando o cargo a um amigo, em vez de a um inimigo. Assim enviou Cúspio Fado, recomendando-lhe antes de tudo que castigasse severamente os habitantes de Cesareia e Sebaste pelos ultrajes que haviam feito à memória de Agripa e às princesas filhas dele. Ordenou-lhe também que enviasse ao ponto as 5 cortes e o resto dos soldados que estavam naquelas 2 cidades e pusesse em seu lugar um corpo retirado das legiões romanas da Síria. A última ordem, no entanto, não foi executada, pois aqueles enviaram delegados ao imperador, os quais lhe acalmaram o espírito e obtiveram dele permissão para ficar na Judéia. E isso foi o princípio de muitos males que depois vieram a afligi-la, e a semente da guerra que sucedeu sob o governo de Floro. Vespasiano estava tão convencido de ser esse o motivo que, após subjugar o país, removeu-os da província, como relataremos em seguida.